A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que eu venho compartilhar a palavra de Deus, mais um devocional, e eu estou aqui para compartilhar com vocês. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui junto comigo. Vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês esse momento, e inspirar você, Se você é novo aqui nesse canal, eu me chamo Adriana Ferreira e eu estou aqui para inspirar você a fazer devocional, a estudar a palavra. Vamos meditar na palavra de Deus e aprender, tirar as lições, e crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e tirar um momentinho para falar com o Pai, Porque a oração é uma conversa. Que a gente tenha esse momento precioso que vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Amém? Quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha e você estará me ajudando a semear a palavra, uma semente que estamos plantando e Deus dará o crescimento. Estamos meditando no livro de Provérbios e hoje Provérbios capítulo 15. E vamos meditar e aprender, a cada alguns versículos, por alguns versículos vamos estar meditando e tirando as lições, aprendendo. E a palavra a gente deve aprender e aplicar em nossas vidas, para que ela tenha eficácia em nossas vidas. Amém, meu irmão e minha irmã? Mas antes disso, eu quero primeiramente orar, apresentando a Deus esse momento. Quando você for fazer o seu devocional, antes de tudo você faça uma oração, apresentando a Deus este momento, e falando com Ele que você está ali para aprender mais do Senhor e que Ele abençoe aquele momento, E assim nós vamos fazer aqui. Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui. Queremos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Deus. Receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor a Ti, Pai. Fala aos nossos corações. Queremos Te ouvir, Paizinho querido e amado. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 15, versículo 1, vai dizer assim, fala sobre a resposta calma. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E o que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? Que é mais fácil controlarmos nossas ações do que nossas reações. Quando somos insultados, ofendidos, temos dificuldade de manter a calma e nos comportar de forma correta. Por isso Salomão nos ensina que a resposta branda desvia a fúria. Nós podemos escolher entre sermos pacientes e pacificadores ou provocadores de contendas. Aleluia. Que possamos falar uma palavra calma, para que a gente não venha estar gerando algo ruim. Sabe quando você vai falar e a gente tem que ponderar o nosso jeito de falar, para que não venhamos estar sendo provocadores de contendas, de briga e confusão, mas sim que nós sejamos pacientes e pacificadores. Versículo 2 vai falar assim, fala da língua, mais uma vez, Provérbios vai falar sobre a língua, meu irmão e minha irmã. E vai dizer assim, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Aqui está falando do versículo 2, versículo 3 e versículo 4 de Provérbios capítulo 15. E quer dizer o que, meu irmão e minha irmã? Que os sábios não somente falam de forma instrutiva, mas também têm um falar agradável. O próprio livro de Provérbios é um exemplo disso.
Frases bem elaboradas, equilibradas, contrastam com a insensatez dos tolos. Quem domina a sua língua domina todo o seu corpo. As suas palavras podem ser um bálsamo na vida dos outros ou destruição. Não se esqueça, em todos os momentos, os olhos do Senhor estão presentes. Deus está olhando para você. Aleluias. Glórias a Deus. Aqui a palavra, quando fala no versículo, que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Estutícia derrama a sua estupidez, né? Essa palavra aqui para que a gente possa entender melhor. Versículo 5 fala sobre crítica. O tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Vivemos em um mundo em que ninguém quer estar errado nunca. Ser repreendido virou ofensa. Nada mais longe da verdade divina do que isso. A repreensão é boa, as críticas devem ser levadas em consideração, mesmo que elas nos deixem em uma posição desconfortável. Uma coisa que eu aprendi é que as críticas construtivas nos ajudam, e nos impulsionam a melhorar. Mas tem pessoas que não escutam conselhos de ninguém, elas não dão brecha, e isso é ser tolo, porque nós devemos ouvir, as outras pessoas também e filtrar se é bom ou se não é, se vai nos agregar valor ou não, mas nós devemos ouvir, nós devemos aceitar a instrução, nós devemos aceitar a repreensão, porque muitas das vezes é para o nosso bem. Versículo 16 vai dizer assim, versículo 6 vai dizer assim, capítulo 15, versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os ganhos do ímpio há perturbação. E o que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? Que a raiz da palavra perturbação se emprega normalmente em situações em que um homem traz calamidade para muitos. Na vida dos perversos há inquietação. Ninguém usufrui plenamente aquilo que foi acumulado com desonestidade. Não corra atrás do lucro ilícito. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Versículo 7 fala: os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz isso. O conhecimento não é um bem que adquirimos rapidamente, mas um processo que leva a vida toda. O conhecimento advém do estudo e da experiência. O coração do tolo não busca o conhecimento das coisas de Deus. Eles apenas ponderam as coisas humanas. Os sábios adquirem o conhecimento divino e a sua língua transborda palavras de vida para todos. Glórias a Deus. No versículo 8 e 9, meu irmão e minha irmã, vai falar sobre o desgosto e o contentamento divino. E vai dizer assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Aleluias. E o que quer dizer isso, meu irmão e minha irmã? Quer dizer que engana-se quem pensa que pode adorar a Deus de qualquer forma. Deus não está em busca de rituais. Ele está olhando para os corações. Antes de aceitar nossas orações, Ele precisa aceitar nossa vida. A adoração e o adorador são inseparáveis. Glórias a Deus, Que possamos estar com uma vida reta, santificada diante da presença do nosso Pai querido e amado, para que Ele possa receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Versículo 10, 11 e 12, que fala sobre os caminhos que agradam a Deus.
E vai dizer assim, meu irmão e minha irmã: correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. E o significado dessa palavra é: quem se desvia do caminho de Deus precisa de repreensão, porém ele não gosta de quem corrige. Rejeita a correção e morrerá em pecado. O zombador é patético ao recusar repreensão que poderia mudar a sua vida. Ninguém pode fugir da face de Deus e esconder-se aos seus olhos. O Senhor vê os segredos guardados a 7 chaves. Aqueles que se afastam dos sábios e passam a odiar os que os exortam, somente estão atraindo condenação para si. Nenhum dos seus escárnios, nenhuma das suas zombarias não é vista por Deus, né? Meu irmão, minha irmã, Deus vê todas as coisas, né? Deus vê todas as coisas. E misericórdia por esses que não conseguem, que estão com seus olhos espirituais fechados e não conseguem enxergar isso, né? Que a repreensão é algo bom, é algo maravilhoso, né? E como fala aqui que o zombador é patético ao se recusar, né? A repreensão é para a vida, para a mudança da vida dele, é para melhorar, mas ele se recusa a aceitar a correção, né? E como fala aqui que quem não gosta de ser corrigido, né, morrerá, né, no pecado, né? Quem se desvia do caminho de Deus, né, e da repreensão, morrerá no pecado, né, pela sua ignorância, pelas suas tolices, né, que não se arrepende, não busca um bom caminho, né? Temos que buscar caminhos que agradam ao Senhor. Versículo 13, 14 e 15 de Provérbios 15 vai dizer assim sobre o humor, né? O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia, de estupidez, né? Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Temos aqui 2 ditados sobre a influência do estado de humor de uma pessoa. Um coração angustiado resulta num espírito abatido, pois a tristeza deixa a pessoa oprimida. Já o coração alegre está sempre em festa. Mesmo quando as adversidades aparecem, eles não são abalados. Como você está vivendo, meu irmão e minha irmã? Você está com o coração alegre ou angustiado? Como está o seu humor, né? Como está o nosso jeito de viver? Será que estamos com o coração alegre, que mesmo que estejamos passando por dificuldades, momentos difíceis, nós continuamos alegres, né? Porque embora sejam muitas as adversidades, os problemas, mas Deus está conosco e nós estamos aqui, né? Glórias a Deus. Mas a palavra diz que o coração triste, né? O coração angustiado resulta no espírito abatido, pois a tristeza deixa uma pessoa oprimida, né? Que possamos buscar ser pessoas de coração alegre, que mesmo que estejamos passando por dias difíceis, mas nós confiamos que o Senhor está cuidando de nós e Ele faz todas as coisas possíveis. Amém, meu irmão e minha irmã? Versículo 16 e 17 vai dizer assim sobre as prioridades. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor a comida
de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. E o que quer dizer isso, meu irmão e irmã? Inquietações é uma palavra menos representativa do que perturbação. Salomão está dizendo que nada vale as riquezas se o coração está inquieto. É melhor ser pobre e andar no temor ao Senhor do que ser rico e ter uma alma perturbada. Aleluias. Quantos estão aí, né? Com tanto dinheiro, mas estão perturbados. Com tanto dinheiro, mas estão inquietos, né? O melhor é ter pouco, mas ter paz, do que ter muito e ficar inquieto. Mas, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus não diz que é pecado ser rico, né? Ser rico é uma bênção, você vai poder ajudar muitas pessoas, você vai poder melhorar, né, a sua condição de vida, da sua família, né? Mas o que é que a Bíblia nos ensina sempre? Que o nosso coração, tudo em nosso coração, em primeiro lugar esteja o Senhor, a nossa alegria esteja nele, porque nada pode nos trazer alegria, não é dinheiro, não é riqueza, é Deus. Porque muitos estão aí com tanto dinheiro, mas estão tirando sua vida, porque não estão com o coração vazio, não tem sentido para suas vidas. E esse versículo nos mostra, né, que é melhor ter o pouco, né, na paz do Senhor Jesus, do que talvez muito, né, mas viver na inquietação, num coração inquieto, né, e perturbado pelas aflições, né, a gente não sabe, né, muitas podem ser as aflições, e Salomão nos ensina, né, é melhor o pouco na presença de Deus, o pouco no temor do Senhor. Amém? Mas que ter dinheiro não é pecado, porque a Bíblia diz que amar ao dinheiro, isso sim é a raiz de todos os males. Não o dinheiro é bênção e vai nos ajudar, mas que a gente ame ao Senhor, né? Que Ele não nos domine, mas sim que Deus seja, né, aquele que nos guia e que nos mostra o melhor caminho a seguir. Versículo 18 fala assim: não ponha lenha na fogueira. O homem iracundo suscita contendas, mas longânimo apazigua a luta. Na versão NVI, quer dizer, esse é o versículo 18, na versão NVI vai falar assim, ó: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Aleluia. Deus deseja que seus filhos vivam em paz. Porém, existem pessoas que estão sempre colocando lenha na fogueira, isto é, alimentando intrigas e conflitos. O propósito de Deus para nós é o oposto a este caminho. Ele nos chama para sermos pacificadores em vez de provocadores. Aleluia. Que nós sejamos aqueles que vai colocar um balde de água fria quando tudo estiver pegando fogo. Que a gente venha acalmar a situação e não colocar mais lenha na fogueira, né? Isso é o que Deus espera de nós, que nós possamos promover a paz, né? Essa paz que vem dele, que a gente venha trazer paz em meio aos conflitos. Sabe quando às vezes você está no meio de uma conversa, às vezes talvez você entra no meio de uma conversa que ali está dialogando, batendo, falando sobre algo, e talvez, às vezes, essa conversa pode levar para um lado que vai se esquentando um pouco, né? E em vez de a gente botar mais fogo, né, para as coisas piorarem, mais lenha nessa fogueira, a gente tem que acalmar a situação, né? Muitas das vezes a gente tem que se calar para que as coisas, né, cessem. Muitas das vezes a gente tem que interceder. Olha, não é assim. Vamos ter calma. Eu acredito que dá para esperar. Eu acredito que não seja dessa forma. Talvez,
Sabe aquelas conversas que às vezes você não entendeu muito uma conversa, aí outra pessoa, não sei o que aconteceu com isso, fulano desse jeito. Calma, vamos esperar uma explicação. Talvez essa pessoa tenha algo para dizer, né? Que tenha dado errado, se atrasou, aconteceu alguma coisa. Vamos ser pacificadores, né? Vamos ajudar, vamos acalmar as situações para que a gente seja não um provocador, mas um pacificador, meu irmão e minha irmã. Versículo 19 fala da preguiça. E como Provérbios fala sobre preguiça, meu irmão e minha irmã. É incrível como ele nos ensina. A cada capítulo ele fala sobre preguiça, ele fala sobre a língua. Provérbios é muita sabedoria, meu irmão e minha irmã. Eu acho que se a gente lesse Provérbios todos os dias, todo mundo lesse e aplicasse essa palavra de Deus que está aí há milênios, o mundo seria muito diferente mesmo. E vai dizer assim, ó, Provérbios, versículo 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O preguiçoso é aquele que vê dificuldade em tudo. Ele não procura trabalho, pois julga que não encontrará. Não se dedica aos estudos porque se convenceu que nada adiantará. O reto é aquele que transforma as dificuldades em oportunidades e continua lutando diariamente para conquistar o que realmente importa, né? Para o preguiçoso, ele sempre vai arrumar desculpa, né? Ah, não dá, não vou hoje. Ah, não vou trabalhar hoje, não vou procurar emprego porque tá chovendo. Ah, aconteceu isso. Ih, eu não estudei. Ah, eu não estou preparado. Ah, eu não estou pronto para isso. E sempre botando empecilho, né? E esse é a vida daquele que é preguiçoso, né? Que não tem coragem de fazer ir lá. Mas o justo, o reto, aquele que, né, que mesmo em meio às dificuldades, ele mesmo assim continua persistindo e vai atrás das oportunidades e continua lutando diariamente até conseguir, mesmo que dê errado, ele vai lá e tenta novamente mais um pouquinho até conseguir, né? Glória a Deus por isso que possamos aprender, meu irmão e minha irmã. Versículo 20 de Provérbios 15 vai falar assim sobre os filhos. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. O lar pode ser palco de grandes alegrias e também de grandes tristezas. Um filho sábio alegra o coração de seu pai, pois reflete na vida os valores aprendidos no lar. Isso, sem dúvida, trará honra e alegria para o lar em que vive. Glórias a Deus. Aleluias, meu irmão e minha irmã. Versículo 21 fala sobre o bom senso. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Versículo 21, na versão NVI vai dizer assim, ó: a insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Glórias a Deus. E o que quer dizer isso, meu irmão e minha irmã, essa palavra? O homem que não tem bom senso é o mesmo que vai atrás de fantasias, sua cabeça não está conectada neste mundo. Sua atitude leve e despreocupada contrata com o progresso contínuo em direção ao alvo do homem de entendimento, que procede sempre com retidão. Aleluias. Versículo 22 fala do valor de um bom conselheiro. E vai dizer assim, ó: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. E a explicação é assim, ó: você já recebeu um conselho ruim? Se você escolheu segui-lo, né, certamente escolheu um caminho errado. Nem todos os conselhos devem ser levados em conta.
é preciso discernir a sabedoria de quem nos aconselha. Peça conselho de pessoas sábias, que sabem e já viveram mais do que você. Nós devemos buscar conselho com pessoas que realmente temem ao Senhor, que têm sabedoria para nos ajudar. Não é todo tipo de conselho que nós seguimos, meu irmão e minha irmã. Nós temos que estar vigilantes, né? Para que a gente não venha seguir o caminho errado. E como a Bíblia nos ensina, para a gente buscar conselho com pessoas mais velhas, que já viveram mais do que a gente. Mas acima de tudo, também com pessoas tementes ao Senhor, pessoas que realmente são instruídas na palavra de Deus, né? Não há pessoas melhores para poder dar conselhos do que pessoas que temem ao Senhor e pessoas que seguem a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus. Versículo 23 fala sobre as palavras: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita no seu tempo. Na versão NVI vai dizer assim, ó: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Glória a Deus. E a explicação é assim, meu irmão, minha irmã: responder antes de ouvir é falta de sabedoria. Só os tolos fazem isso. Dar uma resposta pensada e consciente é uma característica constante dos sábios. As melhores respostas sempre serão aquelas que tiramos da Bíblia. Glória a Deus, né? Que a gente devia ter paciência de ouvir as pessoas para depois responder. Sabe qual é aquele momento que você escuta alguém falar e aí você já começa, né, a se inchar. Já viu um sapo cururu quando ele está se inchando? E aí você nem escutou tudo e você já está querendo responder. A gente tem que manter a calma, meu irmão e minha irmã. A gente tem que ter calma para responder. A gente tem que pensar muito bem na hora de responder, né? E sempre, sempre, sempre buscar sabedoria onde? Na palavra de Deus, que ela nos ensina muito para que a gente não venha errar, né? Para que a gente não venha pecar. Versículo 24 fala do caminho do inferno. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Aleluias, glórias a Deus. E quer dizer assim, meu irmão e minha irmã: na vida estamos diante de dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O tolo sempre irá preferir o caminho largo, porém nele acabará caindo no inferno. O sábio escolhe o caminho da vida. Sua recompensa é certa. Glória a Deus por isso. Versículo 25, 26 e 27 fala assim, ó: o Senhor desarraiga a casa dos soberbos, né? Soberbos são os orgulhosos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Na versão NVI vai dizer assim, meu irmão, minha irmã, deixa eu ler aqui para a gente poder. 25, 26, 27, 25, 26, 27, vai dizer assim, ó: o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Glória a Deus. A soberba é a porta de entrada da infelicidade, né? O orgulho é a porta de entrada para a infelicidade. O Senhor derruba por terra a casa dos soberbos, né? O Senhor derruba por terra a casa dos orgulhosos, que se julgam melhores do que os outros, porém cultiva em amor a herança da viúva. O Senhor abomina tudo o que é mau, mas se compadece dos bons
incluindo o lucro desonesto, muitas pessoas vendem sua alma em troca de dinheiro, passam por cima dos fracos e oprimem mais ainda os que têm pouco. Aleluia. Que possamos vigiar, né, meu irmão e minha irmã, e aprender com essa palavra, né? A palavra diz, né, Provérbios fala, né, lá no começo de Provérbios, nos primeiros capítulos, que o Senhor, ele odeia olhos altivos, né? O Senhor odeia a pessoa, o orgulho, né? Não é a pessoa, é o orgulho, um sentimento que uma pessoa pode ter. E o Senhor odeia isso, né? E que a gente possa aprender com a palavra para que a gente não venha ter esse sentimento, nem reproduzir essas ações, né? Aleluia. Que possamos ter um coração quebrantado, humilde diante da presença do Senhor e sempre amar o nosso próximo e ajudar e não querer passar por cima de ninguém para poder obter coisas, né? A gente jamais possa fazer isso. Versículo 28 fala sobre a boca e vai dizer assim: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Você é moderado no seu falar? Quando conhecemos a Deus, precisamos viver de acordo com essa realidade. Nossa língua deve ser remédio para os enfermos e não uma doença que destrói todos, né? Nós temos que vigiar a nossa boca, mais uma vez, aqui falando da língua da boca. Tem que ser remédio para ajudar as pessoas e não, né, uma doença que vai destruir e terminar de matar as pessoas, né? Imagina, a pessoa já está mal, você vem com uma palavra pior para derrubar de vez a pessoa, né? A gente tem que ser vigilante naquilo que a gente está falando, na nossa boca, no nosso proceder. Porque quando nós conhecemos a Deus, o nosso viver é mudado, até o nosso jeito de falar é mudado, né? Nós produzimos vida através da nossa boca, né? E não morte. Nós temos que produzir vida, temos que ajudar, tem que ser remédio para ajudar as pessoas. Versículo 29 fala que Deus atende as orações. E vai dizer assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. E quer dizer o que, meu irmão e minha irmã? Que Deus escolhe quando, como se agirá na história. A palavra nos ensina que os justos serão ouvidos por Deus. Já os perversos estão longe de Deus. Nosso Pai se afasta de todos aqueles que escolhem por vontade própria de se afastar dele, né? O Senhor deixa, sabe aquele que não quer viver na presença do Senhor e que sai debaixo da potente mão do Senhor? Deus muitas das vezes deixa que essa pessoa vá, né, e que ela viva, porque o Senhor nos dá um livre-arbítrio, né, mas ela sofrerá as consequências lá na frente, né, das suas escolhas. E o Senhor ouve a oração do justo, mas o ímpio, o Senhor, ele deixa, se afasta, né, e o Senhor, ele age e faz as coisas no momento e na hora certa. Tudo é no tempo certo, tudo é na hora certa. Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele tem um controle de tudo, né? Tudo, meu irmão e minha irmã. Tudo está no controle das mãos de Deus. Versículo 30, 31, 32 e 33. Vai dizer assim, ó. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e, precedendo a honra, vai a humildade. Nesses 3 versículos, Salomão apresenta um conjunto de ditados ligados pelos benefícios da franqueza. Aleluias. Um olhar animador pode ser encontrado
em um amigo ou um mensageiro que traz uma boa notícia. Já está aberto à repreensão, irá introduzir a pessoa na companhia estimulante dos sábios. A humildade é a característica do temor do Senhor e ela gera sua recompensa, sabedoria e honra. Glórias a Deus, meu irmão e minha irmã, né? Que possamos, né, olhar com um olhar animador, né, para aquele mensageiro de boas notícias, estar sempre aberto à repreensão, né, e estar feliz de estar na presença de pessoas sábias, né, na companhia. Isso é um estímulo para nós, estar perto de pessoas sábias. E sempre, sempre, sempre ter um coração humilde para aprender, um coração humilde para ouvir, um coração humilde para aceitar a repreensão, né? Nosso Pai, querido e amado, sempre, sempre, sempre vai nos conduzir, que possamos ter um coração humilde na presença do Senhor, na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu, por muito tempo, eu sempre falei, né, que eu estive na casa do Senhor em que eu não lia a Bíblia, não tinha muita instrução. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar a Deus, né, alguns anos, logo no começo do ano da pandemia, eu não sei se já faz 3 anos, né, eu acho que tem 3 anos já a pandemia quando começou, e eu acho que já vai fazer 4, né, esse ano dessa pandemia. Foi o ano de mais fome e sede da presença de Deus na minha vida, em que eu estava passando por muitos momentos difíceis e que eu sentia no meu coração que eu tinha que buscar a Deus. Foi uma fome tão grande pela presença de Deus, tão grande, meu irmão e minha irmã. E ali eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia. Eu passei anos na igreja, passei 5 anos desde quando eu aceitei Jesus, em que eu não lia a Bíblia, né? Eu não tinha vida devocional com o Senhor. E aí eu comecei a sentir, sabe, um vazio tão grande no meu coração, mesmo estando na casa de Deus, tão infrutífera, sabe? E aí eu comecei a buscar a Deus, comecei a orar mais, conversar com o Senhor, me derramar mesmo diante da presença, me derramava sobre o chão do meu quarto ali, eu ficava horas e horas ali falando com Deus, pedindo a Ele para que Ele falasse com o meu coração, que Ele me transformasse, que Ele me moldasse segundo a vontade dEle. E aí eu comecei a sentir a direção de Deus, de começar a ler a Bíblia, e comecei sem entender nada, era tão difícil, meu irmão e minha irmã, porque eu não conseguia ter constância, eu não tinha prazer naquilo, porque eu não tinha o hábito de leitura. E ali eu comecei a pedir a Deus que Ele me desse mais força para ler a Bíblia todos os dias, e que eu amasse a palavra de Deus, que Ele me ensinasse a amar a palavra de Deus. E ali eu comecei a buscar a Deus para que Ele me moldasse, que Ele me ensinasse, né? E com um coração humilde eu busquei a Deus e comecei também a fazer jejum, propósito com o Senhor, pedindo transformação no meu ser, no meu espiritual. Comecei a buscar a Deus por transformação, irmãos. Eu jejuava, eu buscava todos os dias em jejum, em consagração, eu apresentava, eu ficava ali, né, apresentando ao Senhor aquele momento, jejuando, pagando preço. E ali foi um momento tão maravilhoso na minha vida, tão maravilhoso. Deus fez grandes coisas, mas a palavra de Deus, ela nos confronta, irmãos. E teve momentos que doeu, machucou, coisas que eu estava errada e a palavra me confrontou, porque a palavra, ela entra nos nossos corações, ela nos confronta, ela nos muda e ela nos transforma. E assim eu fiquei aprendendo mais, todos os dias, sem vontade nenhuma. Eu acordava, eu buscava logo pegar minha Bíblia e começava a ler, mesmo sem entender. E aí eu ia lá atrás, buscava vídeos de pessoas que pudessem me ajudar, né, a entender. Pegava uma Bíblia de estudo do meu marido que tinha em casa e começava a ler. E comecei a ler, comecei a buscar, fui buscando entendimento. E hoje, meu irmão e minha irmã, eu amo, amo, amo estudar a palavra de Deus. Hoje em dia não é um sacrifício, é um privilégio. Eu faço com tanto amor. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro meditando na palavra de Deus. É um prazer imenso. Aqui em casa
Eu tenho Bíblia, fica a Bíblia aqui em cima da mesinha na minha sala. Às vezes tem Bíblia pelo meu quarto. Se eu vou para a garagem, tem Bíblia lá também. Eu levo para lá, para onde eu vou, eu levo. E hoje eu também tenho buscado, né, a ler livros também cristãos, né, livros de pessoas que são muito abençoadas, pessoas que são realmente tementes ao Senhor e que têm escrito livros que abençoam a nossa vida, né? A Bíblia é todo dia a gente lendo, ela é a nossa base, é a nossa bússola, a gente tem que estar todo dia lendo, né, buscando sabedoria para entender aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus, né, e estar sempre com o coração humilde para receber a sabedoria que vem do céu, do Senhor, a correção do Senhor, porque a correção, meu irmão, minha irmã, ela nos fortalece, né? Ela nos ajuda, que possamos temer ao Senhor. E eu creio que você também, né? Seja constante, ore, peça a Deus, né? Faça o seu devocional, leia a Bíblia e faça uma oração pedindo que o Senhor abençoe, que você ame esse momento, que você aprenda, que você aplique em sua vida a palavra de Deus. E assim Deus vai trabalhando, vá lendo a palavra, vá conversando com Ele, orando, conversando com Deus e, né, faça jejum também, busque pela sua transformação, busque por algum propósito, coloque propósito diante do Senhor, ore, coloque uma causa. Eu tenho um caderno, eu escrevo os estudos, no meu caderninho devocional, eu faço as orações, tem uma listinha de nomes, né? O seu nome está aqui no meu caderno devocional, né? Pode deixar o seu nome aqui nos comentários, que eu vou estar incluindo aqui. Eu sempre oro por todos que assistem o Café com Jesus, mas se você deixar o seu nomezinho, eu vou estar colocando aqui, né, na minha listinha, né, e eu vou falar, olha, Senhor, fulano, lá de não sei onde, Senhor, o Senhor sabe, né, Deus sabe, e aí eu apresento a sua vida, né, coloca aqui nos comentários, né, de onde você está falando, o seu nome, que o seu nome estará aqui no meu caderninho de oração, né, no momento que eu estiver em oração, eu apresentarei a sua vida, em nome de Jesus. Mas não desista, meu irmão, minha irmã, seja constante e mesmo sem vontade, vá, persevere, ore, jejue, leia a palavra e você verá como isso se tornará um hábito em sua vida. A palavra de Deus transforma as nossas vidas e nos fortalece cada dia mais. Tem sido uma bênção meditar em Provérbios. E esse Provérbios 15 nós aprendemos muito hoje, muito, mas que cada ensinamento desse a gente venha aplicar em nossas vidas, cada dia mais, para que a gente venha obter a sabedoria que vem do céu, que vem do nosso Pai, querido e amado, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu cuidado, pelo seu amor e obrigada pela vida dessa pessoa que está assistindo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Estamos aqui em mais um dia de estudo e agradecidos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe sua vida.